Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 4, semana 3, referente ao nono ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo aqui. Número 1, observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é f de uma função afim, f de x igual a meio de x, em que f de x que representa a quantidade, em quilogramas, de sorvete produzido quando se utiliza x litros de leite utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, o A é igual. Então a gente já sabe, né, que o A é o valor que acompanha a nossa variável, né? Então, nesse caso aqui é meio, e o nosso B é zero, né? A gente não tem ali um valor para B. E o domínio da função f é o conjunto dos números reais. A seguir, complete a tabela, construa o gráfico dessa função no plano cartesiano e responda as questões. Então, a gente tem ali a função, né, f de x igual a meio de x, e aí a gente vai então colocar na primeira linha aqui, vamos substituir o x por zero, né? Então ficaria f de x igual a meio vezes zero. No caso ali, no lugar do x a gente teria que colocar o zero, então f de zero igual a meio vezes zero. Então a gente ia ter como resposta aí 0 e 0. Depois, se a gente substituísse o x por 2, a gente ia ter meio vezes 2, que ia resultar em 1, né? Então o nosso par ordenado seria 2 e 1. Se a gente substituísse por 4, ficaria meio vezes 4, então o resultado ali seria o resultado final, quando x é igual a 4, o y seria igual a 2, né? Ou o f de x. E o 6, se a gente trocasse o x por 6, ficaria meio vezes 6, que resultaria em 3. Então, preenchendo aqui, né, essa tabela, a gente vai construir o gráfico aqui agora através dos pontos que a gente, dos pares ordenados que a gente tem, né? 0, 0. Então, está aqui, né? O 0, 0. 2 e 1, 4 e 2, 6 e 3. Aí a gente traça a nossa reta. Letra A, a lei de formação f de x igual a meio de x é de uma função linear ou de uma função identidade. Então, se a gente olhar nas introduções, né, do PET, tanto das semanas anteriores, a gente vai ver que nesse caso aqui é uma função linear. A lei de formação f de x igual a meio de x é de uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, a gente claramente aqui pode afirmar que é crescente, né? E de acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Então, é bem fácil, né? Se a gente olha aqui, ó, para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Se eu quiser 10 kg de sorvete, eu vou ter que então também multiplicar aqui a nossa quantidade de leite por 10 e daria 20. Ou a gente poderia usar aqui também a função que foi passada para chegar nesse resultado. E agora na letra D, de acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Então a gente viu ali, né, que no caso a quantidade de leite produz a metade do valor da quantidade de leite em quilogramas de sorvete, né? Então, nesse caso aqui, a resposta seria 50 quilogramas de sorvete. Número 2, analise o gráfico da função f de r, que implica. Número 2, analise o gráfico da função abaixo e preencha as lacunas corretamente. Então, nós temos aqui um gráfico, né? E a gente vai, então, preencher a tabela aqui agora. A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de reta. No intervalo menos infinito menos 3, a função f é definida por f de x igual a 3. Né? Se a gente olhar ali, a gente vê que essa reta ela é paralela ao eixo das abscissas, né? Então, no caso aqui, teria que ser 3 a nossa resposta. Logo no intervalo menos infinito menos 3, a função f é constante, né? Ela não é nem crescente nem decrescente. No intervalo menos 3 menos 1, a função f é definida por f de x igual a menos 2x menos 3. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a menos 2 e b igual a menos 3. Né? Logo, no intervalo menos 3 menos 1, a função f é estritamente decrescente, ou seja, ela está diminuindo, né? Ela está caindo ali o segmento de reta dela. No intervalo menos 1 e 2, a função f é definida por x.
Essa lei de formação é a lei da função identidade, né? Nesse caso aqui, que a gente tem uma função identidade. Logo, no intervalo menos 1 e 2, a função f é estritamente crescente. No intervalo 2 e 4, a função f é definida por f de x igual a 2. Logo, no intervalo 2 e 4, a função f é crescente. No intervalo 4 e infinito positivo, a função f é definida por f de x igual a 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a 1/4 e b igual a 1. Logo, no intervalo 4 e o infinito positivo, a função f é estritamente crescente. Então essa foi a nossa correção do PET, volume 4, semana 3, referente ao nono ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Então a gente vai ficando por aqui, logo logo a gente volta com a correção da semana 4, tá certo? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.